neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Fui uma pobre alma sem luz, perto do abismo, longe da cruz, sem conhecer a graça do amor que nos concede o bom Salvador. Desamparado e morto na cruz, por meus pecados foste, Jesus, a te cantar é meu prazer. Usa-me, Cristo, nesse mistério. Hoje em riqueza vivo afinal, herdei de Cristo a paz divina, doce esperança reside em mim, sinto em minha alma gozo sem fim. Desamparado e morto na cruz, por meus pecados foste, Jesus, a te cantar é meu prazer. Usa-me, Cristo, nesse mistério.
Ouvintes, na medida que vamos estudando esta mensagem tremenda do profeta desta era, a estatura de um varão perfeito, nós vamos descobrindo que todos os personagens que enfrentaram desafios da fé no nosso Deus, eles exerceram uma virtude muito especial, que foi a paciência. Paciência com o próprio Deus. Isto quer dizer, paciência para confiar, para crer e esperar Deus entrar em cena. Os 3 hebreus. Está escrito a sua história ali no livro de Daniel, capítulo 3. Eles tiveram paciência. É um exemplo perfeito de paciência, associado ao de Noé, associado ao de Moisés e a de todos os demais servos de Deus relacionados na Bíblia Sagrada. E isso não ficou escrito por acaso, mas é também para inspirar-nos. Uma vez inspirados pela vida, pela fé, pela paciência que eles tiveram, nós também procederemos da mesma forma com Deus. Deve-se observar muito que o nosso comportamento, o nosso tratamento para com Deus realmente determina o nosso destino. Sempre lembramos de Jó. Jó esteve na situação que esteve, mas Deus considerou um fator que foi o mais importante de sua vida. Foi dizer de Deus o que era reto. Isso é exemplo para nós. Então, vamos usar mais essas testemunhas no Velho Testamento que exerceram paciência. Deus lhes havia prometido e lhes havia dito: não vão se ajoelhar diante de nenhuma estátua. Agora, eles tinham que estar dispostos a sacrificarem as suas próprias vidas e não se dobrarem. Para tanto, isso só pôde acontecer porque eles tiveram paciência com Deus. Eles disseram para o rei: nosso Deus pode livrar-nos. E mesmo se não nos livrar, não vamos honrar a tua estátua, ó majestade. Eles estavam exercendo paciência. Olha que detalhe importante, a gente pensava que era somente fé. Eles estavam exercendo virtude, conhecimento celestial, temperança e agora a paciência. Que exemplo tremendo para os jovens e para todos os cristãos. Então, eles sabiam que Deus
podia levantá-los no último dia. Como levantaria? Eles tinham conhecimento de que se eles não morressem por se dobrarem diante da estátua, que se eles poupassem suas vidas se acovardando, eles tinham conhecimento que mais cedo ou mais tarde eles morreriam, como morreram. Agora, onde estão eles? Basta você admitir esta ideia em você próprio. Ora, eu posso poupar minha vida hoje e me comprometer com Deus, negar a Deus, e depois, se eu poupar minha vida hoje, nunca mais morrerei? Aí se cumpre aquilo que Jesus disse, que quem ganhar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida, ganhá-la. Eles tinham este conhecimento. Estava neles. Agora, o não ser idólatras. Está no cristão em o não ser idólatra. Está no cristão. Agora, às vezes, a moça, para estudar, tem que dobrar diante da estátua da promiscuidade, da educação física obscena. Aí estão dizendo por aí, vai lá e pede uma autorização, uma carta de seu pastor. Ora, Sadraque, Mesaque, Abednego, aqueles 3 jovens, não tiveram buscar carta de ninguém. Aquilo estava neles, a carta estava neles. Paulo disse que nós somos as epístolas vivas. Eles primam tanto por constituição, por democracia, hipocrisia. Como que colégios podem estabelecer regulamentos que ferem a democracia? Que ferem o artigo 5º da Constituição brasileira? Mas cabe a você, jovem, moça, como muitas têm dito, não, mesmo que meu pastor me mande fazer isso aí dessa forma, eu não farei. É o meu Deus, já que vocês dizem que são cristãos, não tem nenhum regulamento divino acima de regulamentos de homens, eu tenho. Amém. Isso é bom. Aqueles rapazes ali, eles estavam dizendo isso. Eles estavam dizendo assim. Está escrito aí, vejam o livro de Daniel, capítulo 3. Nosso Deus pode livrar-nos. Mas, se Ele não nos livrar desta fornalha, então nós vamos morrer queimados. Porque nós não nos dobraremos. Estava tendo paciência, gente. Paciência com Deus. Ora, ao fim e ao cabo, esta vida não tem tanto significado. De qualquer maneira, vai. Para onde? E são as nossas decisões, as nossas escolhas, é que vão determinar para onde iremos depois.
Deus levantará este corpo de novo nos últimos dias. Isso está escrito. Porém, ao quanto a dar honra para essa estátua, veja só, um país que para uma nação por causa de uma estátua e os evangélicos se dobram. É como diz o ex-padre Dr. Aníbal Pereira Reis, todo mundo protesta, menos os protestantes. Feriados parando a nação por causa de ídolos, imagens feitas por mãos de homens. E os jovens cristãos se dobrando. Ninguém fala nada. Cadê os representantes lá no Congresso? Para passar esses feriados para dia domingo, então. Estão fazendo os representantes? Se ela realmente fosse de Deus, de Cristo, começa que ela não teria idolatria e também não sacrificaria a nação por causa de seus ídolos, porque ela os quebraria, poria fogo em tudo. Se aquela serpente que Moisés levantou lá no deserto fosse de hoje, do 3º século para cá, do Concílio de Nicéia para cá, ela teria sido canonizada. Mas o rei Zedequias não fez isso não. Quando o povo de Deus estava fazendo idolatria, e eles tinham motivo, porque de fato quem olhava para ela sarava da mordida da serpente, curava de fato. Se o problema é fazer milagre para ser canonizado, para ser santo, então a serpente fez muito milagre, gente. Muito mais do que os santos que contam por aí. Muito mais. Bastava multidão. As pragas caindo, consequências do pecado, da murmuração, da desobediência, serpentes no meio do povo. Mas todo aquele que olhasse para ela apontou para Jesus Cristo. Era sarado. Mas depois o rei temente a Deus, falou, olha, quer saber uma coisa? Me dá isso aí. Quebrou aquilo, acabou com aquela idolatria toda, botou fogo naquilo. Mas não era de Deus? Era de Deus, sim. Para aquele tempo dela, lá atrás. Pedro, tinha a chave do reino dos céus? Sim, a chave dele está na Bíblia aqui, ó. Começando lá em Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:37, 38, 39, leia na sua Bíblia. Amém, amém. É bom. É bom para nós, hein? É bom para você. É bom para você que é revelado, que tem a paciência dos santos. É bom para você. Você está gostando, né? Está feliz. Mas será que todo mundo está achando bom? Agora veja só. Dar a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Mas, diz o profeta, porém, quando se chega a uma situação onde o de César se mistura com o de Deus, é a grande meretriz casada com o Estado.
e suas filhas dançando para agradar o rei. Então, quando a coisa se mistura, para nós, para o verdadeiro cristão, Deus é primeiro. Deus é primeiro. Não se ajoelhem diante de estátua. Isso está dentro do cristão. Não tome nenhum jogador de futebol como ídolo, nem artista de televisão, de novela, de cinema, como modelo, como ídolo, nem o próprio dinheiro, que se torna uma idolatria, para ser a raiz de toda amargura. Você está feliz, está satisfeito, mas você está dizendo, hein? Isso tem preço para alguma coisa lá fora. Está assim, não dobrarei. Não dobrarei. E você vai ter que ter paciência para esperar em Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu preciso de ti, ó Senhor, quando a morte ao meu lado chegar. Eu preciso da tua presença pra minha fronte elevar e alegrar. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso sentir teu amor quando o mundo me abandonar. Ao teu lado as angústias desfazem, se bem perto de ti para sempre eu ficar. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso de ti, ó Jesus, és o amigo na tribulação. Em tuas mãos eu deponho o meu ser, os meus dias, meus passos e o meu coração. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei.